A nossa homenageada de hoje é considerada um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Estamos falando de Clarice Lispector. Infância e adolescência. Clarice Lispector nasceu na aldeia de Tchitchinik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Pinkos e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu do seu país por conta da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, a irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Aya Pinkassovna Lispector, a menina passou a se chamar Clarice. Depois, a família mudou-se para a cidade do Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro da Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Foi aluna do grupo escolar João Barbalho, onde fez o curso primário. Estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma dos seus pais, o Yiddish. Ingressou no ginásio pernambucano, considerado então o melhor colégio público da cidade. Aos 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou no Colégio Silvio Leite, onde terminou o ginasial e era frequentadora assídua de bibliotecas. Em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora de Agência Nacional e depois passou para o jornal À Noite. Em 1943, casa-se com o amigo da turma Mauri Gurgel Valente. Em 1944, o casal forma-se em Direito. O primeiro livro. Em 1944, Clarice publica seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência e que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. Sua narrativa quebra a sequência de começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica, e mistura prosa e poesia. A obra Perto do Coração Selvagem teve calorosa acolhida da crítica e, no mesmo ano, recebeu o prêmio Graça Aranha. Viagens e novas publicações. Ainda em 1944, Clarice Lispector acompanhou seu marido, diplomata de carreira, em viagens fora do Brasil. Sua primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, Clarice ingressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Em 1946, morando em Berna, na Suíça, publicou O Lustre. Em 1949, publica A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro. Clarice dedicou-se a escrever contos e, em 1952, publica a obra Alguns Contos. Depois de 6 meses na Inglaterra, em 1954, foi para Washington, Estados Unidos, onde nasce seu segundo filho, Paulo. Nesse mesmo ano, seu livro Perto do Coração Selvagem é publicado em francês. Jornalismo e literatura infantil. Em 1959, Clarice se separou do marido e retornou ao Rio de Janeiro, acompanhada de seus 2 filhos. Logo começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. A coluna foi um sucesso tão grande que acabou virando livro. Em 1960, trabalhou no Diário da Noite, com outra coluna chamada Só para Mulheres. Nesse mesmo ano, lançou Laços de Família, um livro de contos que recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1967, publicou O Mistério do Coelhinho Peçante, seu primeiro livro infantil, que recebeu o Prêmio Calunga da Campanha Nacional da Criança. Nesse mesmo ano, ao dormir com um cigarro aceso, Clarice Lispector sofreu várias queimaduras no corpo e na mão direita. Passou por várias cirurgias e viveu isolada, sempre escrevendo.
No ano seguinte, publicou crônicas no Jornal do Brasil. Clarice passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Era considerada uma pessoa difícil de lidar. Em 76, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Última publicação em vida. Em 77, Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida, onde conta a história de Macabeia, uma moça do interior em busca de sobreviver na cidade grande. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Suzana Amaral em 85, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília e deu à atriz Marcélia Cartacho, que fez o papel principal, o troféu Urso de Prata, em Berlim, em 86. Clarice Lispector faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer de ovário, um dia antes de completar 57 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Características da obra de Clarice Lispector. Clarice é considerada uma escritora intimista e psicológica, mas sua produção acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra é também social, filosófica e existencial. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estados da alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos, como a análise psicológica e o monólogo interior. As histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim. Sua ficção transcende o tempo e o espaço, e também os personagens, postos em situações limites, são com frequência femininos, quase sempre situados em centros urbanos. Clarice viveu quase 2 décadas fora do Brasil e escreveu muitas cartas aos amigos e sempre com aquele olhar cosmopolita. Ela fala nas correspondências sobre os absurdos do cotidiano, sobre as agruras da condição humana e as banalidades da vida. Suas cartas foram reunidas na obra Todas as Cartas, publicada em 2020. E claro, vamos ler um pouquinho da poesia de Clarice Lispector. Sonhe. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector. Espero que você tenha gostado de nossa homenagem a Clarice Lispector. Certamente ela é um dos grandes nomes da literatura brasileira. E você, quem gostaria de ver aqui no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem!